Salve, salve, torcedor tricolor! Estamos chegando para mais um vídeo, né? Peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like no vídeo e compartilhe com São Paulinos que vocês conhecem. Estou meio afônico aqui, porque estou naquela crise de sinusite. Só quem sabe, quem tem é que vai saber como é ruim. Mas eu estava prometendo um vídeo de notícias do São Paulo, né? E vim trazer agora para vocês acompanharem, né? Sobre a minha perspectiva, as coisas que vem acontecendo no São Paulo, do outro jogo para cá, né? Teve bastante coisa, né? Muitas coisas acontecem no São Paulo, né? Então eu vou trazer para vocês hoje, espero que vocês gostem. Primeira notícia é que o Nestor, naquele jogo contra o Grêmio, na quarta-feira, ele completou 200 jogos pelo São Paulo, hein? 200 jogos, quem diria, o Nestorzinho, o De Bruyne de Cotia, né? Ele completou 200 jogos. Assim, na verdade a virada de chave do Nestor foi naquele gol que ele fez no final da Copa do Brasil, em que ele deu o título para o São Paulo, né? É lógico que os demais jogadores também têm toda a participação, mas ele fez o gol. Sempre quem vai fazer o gol vai ser muito lembrado, né? Mas antes eu confesso que eu não gostava nem um pouquinho do Nestor. Achava ele um jogador bem mais ou menos. Ainda não acho que ele é, nossa, aquele grandíssimo jogador. Mas ele tá ali cooperando, vai melhorando aos pouquinhos, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais experiente. E olha aí, já tá chegando aos seus 200 jogos, né? Acredito que ele vai ficar ainda muito tempo no São Paulo, porque ele é daqueles jogadores que não vai ter proposta. Difícil, né? Pode ser que sim, né? Mas que igual o Diego Costa. O Diego Costa foi vendido, né? 24 anos foi vendido e pode acontecer, né? Mas é a questão dele evoluir um pouco mais, dele melhorar um pouco mais. Aí talvez ele venha a ter uma proposta. Mas pelo jogo dele, ele vai ficar pelo São Paulo vários anos aí ainda, né? A próxima notícia é que o São Paulo perdeu nesse jogo contra o Grêmio também 2 titulares, né? Que são os 2 laterais. O Igor Vinícius, porque foi expulso, e o Wellington, que levou um outro cartão amarelo e também não vai poder enfrentar o Juventude domingo. Então os 2 laterais aí, isso é uma coisa que o São Paulo vai precisar correr atrás, porque o Wellington vai sair, não tem mais conversa, não vai ficar, e o São Paulo vai ficar sem lateral esquerdo, basicamente. Vai ficar só o Patrick Lanza. Por que o São Paulo já não fez uma ação para tentar achar um outro lateral? Porque saiu lá o Judas Paulista antes, agora vai sair o Wellington e a gente vai ficar com o Patrick só. Ele não tem cacife para ser titular, então a diretoria tem que correr atrás disso daí. E o Igor Vinícius, né, quem vai jogar provavelmente vai ser o Rafinha, mas o Rafinha tá voltando de lesão, então tem que tomar muito cuidado com ele. E vamos ver se o Moreira volta aí. O Moreira nunca joga, quando joga e joga bem, mas aí já machuca no próximo jogo. Impressionante como o Moreira não consegue ter uma sequência, e nem é por falta de escalação, é sim porque ele não está disponível, ele está sempre machucado, né? Então o São Paulo tem que verificar isso daí, que as laterais são importantíssimas para um time jogar bem, né? Próxima notícia, o Alisson fez a cirurgia, né? Que ele teve aquela lesão gravíssima no tornozelo, foi uma cirurgia no tornozelo, que ele prendeu o pé ali no gramado e deu aquela quebrada ali, né? Então teve uma fratura ali no tornozelo dele, e ele fez, né, a cirurgia, e basicamente só a temporada que vem. Essa temporada já era, infelizmente, e aí mais um local em que o São Paulo vai ter que ver muito bem o que ele vai fazer, porque ninguém do São Paulo, nenhum jogador faz a função que ele faz. Então tem que prestar muita atenção e ver qual que vai ser a situação para substituir ele, porque a gente tem o Bobadilla e a gente tem o Luiz Gustavo, só que eles jogam na mesma posição, e o Luiz Gustavo não vai conseguir jogar todos os jogos, né? Ainda mais nessa fase de inúmeros jogos que vai ter agora no próximo mês de agosto. Então
tem que ver isso daí. Vai deixar o Jackson Mendes? Vai permanecer com ele? Eu acho que tinha que permanecer. Vai aproveitar o Lisieiro? Já estão falando aí de Lisieiro. Olha só, vamos voltar a conversar sobre o Lisieiro. Pelo amor de Deus, time nenhum quis o cara. Aí o cara voltou pro São Paulo e ainda é capaz de virar titular. O negócio é o seguinte, se ele jogar bem, a gente vai bater palma e vai elogiar. Se ele jogar mal, vai ser daquele jeito que já foi, como ele não jogava nada antes, né? Então é isso que a gente vai ter que correr atrás, as laterais e também a volância, porque eu espero que o Zubeldia não tenha dificuldade de armar esse time, mas sem o Alisson é um grande problema. Sobre a Copa do Brasil, o sorteio, né, que teve na quinta-feira, teve confrontos aí que a gente ficou feliz, né, de ter acontecido, e do São Paulo não ter pegado um time muito complicado, né? Então eu vou falar um por um e quem eu acho que passa pra gente dar continuidade no vídeo. O primeiro foi Flamengo e já saiu de cara com o Palmeiras, né? Foi de cara isso daí. E a gente estava torcendo para dar um confronto desse, que a gente não pegasse o Palmeiras de novo, porque nos últimos 2 anos, em algum momento do mata-mata, a gente pegou o Palmeiras e também passou, né? E não pegasse o Flamengo também, pelo menos não nesse momento. Então, eu acho que quem vai passar vai ser o Flamengo. Eu acho, né? É lógico que não tem nada certo, porque os dois times são fortes, mas eu acho que o Flamengo vai passar na soma dos 2 jogos aí. Atlético Goianiense e Vasco da Gama, né? O Vasco se deu bem, eu acho, até aí. Tem uma melhora no Campeonato Brasileiro. E eu acho que quem passa aí é o Vasco, que eu acho que o Atlético Goianiense não tem cacife para aguentar o time do Vasco. Atlético Paranaense e Bragantino. Por mais que o Atlético Paranaense, ele é um time mais forte, eu acredito que ele é um time mais forte, eu acho que quem vai passar é o Bragantino, porque o Bragantino joga sem pressão nenhuma. E o Atlético Paranaense tem o Pablo, né, de atacante, então eu acho que o Bragantino vai passar apertado, mas vai passar. São Paulo e Goiás, a gente ficou de boa, pegamos um time da segunda divisão e tem tudo para passar, né? Com certeza eu acredito que o São Paulo vai passar e o São Paulo não pode chegar com aquele ar de que já ganhei. Tem que chegar de boa, fazer o seu jogo, fazer o seu primeiro jogo em casa e já matar o resultado. Isso é o que a gente espera, para ir para o segundo jogo mais tranquilo e se der até dá para dar uma poupadinha, porque vai ser uma pegada de bastante jogos esse mês que vem. CRB e Atlético Mineiro, acredito que o Atlético Mineiro passe, porque é muito difícil, né? O CRB é um time de divisão inferior, eu acho difícil o Atlético Mineiro perder. Botafogo e Bahia, por mais que seja difícil, né? O Bahia é um adversário difícil hoje, né? Treinado pelo Rogério Ceni. Eu acho que em time menor assim o Rogério vai melhor, né? Mas eu acho que o Botafogo passa pelo que está jogando. Por mais que vai ter aquele confronto com o Palmeiras na Libertadores, mas eu acho que quem passa é o Botafogo. Corinthians e Grêmio, duelo dos desesperados do brasileiro. Os dois estão na zona de rebaixamento. E assim, eu vou falar, mas também pela torcida. Mas eu acho que quem passa nesse duelo vai ser o Corinthians. Infelizmente, eu acho que quem passa. Mas eu vou torcer pro Grêmio passar. Mas eu acho que porque o Corinthians tem menos dificuldade de sair da zona de rebaixamento que o Grêmio. O Grêmio, por mais que tem 2 jogos a mais, com o futebol que tá jogando, tá muito difícil. Então eu acho que o Corinthians vai passar, mas eu vou torcer pro Grêmio. Juventude e Fluminense, até pela fase do Fluminense ridícula, e tá lá embaixo na zona de rebaixamento, que eu acho que já caiu, eu acho que o Fluminense já caiu, então eu acho que quem vai passar vai ser o Juventude. Olha, quem diria, o campeão da Libertadores, e eu tô achando que quem vai passar é o Juventude, e acredito que quem vai passar vai ser o Juventude. Tá certo, pessoal? O segundo time que eu falei do confronto, eles todos vão decidir em casa. Ou seja, Palmeiras, Vasco, Bragantino, Goiás, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio e Fluminense. Todos eles vão decidir o segundo jogo em casa. Por isso que os outros times, né, lógico que dá para ganhar em casa, mas tem que tentar fazer o primeiro jogo, e é o caso do São Paulo, que tem que tentar já resolver no primeiro jogo para ir para o segundo mais tranquilo, né? É isso que deu da Copa do Brasil.
E esse torneio está se tornando cada vez maior, e eu acho que quem está dando o impulsionamento, quem está valorizando mais de novo, como sempre acontece, é o São Paulo Futebol Clube, que está elevando o patamar da competição desde que ganhou ano passado. Foi igualzinho a Libertadores, ninguém dava nada para Libertadores, aí quando o São Paulo do Tele foi lá e ganhou 2 seguidas, ganhou os 2 mundiais, aí os outros times brasileiros começaram a querer melhorar para poder disputar a Libertadores e ganhar o título da Libertadores. Hoje é o desespero, né? É o torneio com certeza mais importante, mas foi o São Paulo que deu essa guinada, e agora na Copa do Brasil também. A outra notícia que eu tinha para trazer para vocês é que o Zubeldia cobrou, né, na última entrevista coletiva, a direção do São Paulo por reforços depois das lesões que teve no elenco, né, lá de trás o Pablo Maia, mas também vários jogadores têm lesão aí, e por fim essa do Alisson. Então o São Paulo precisa, na pessoa do senhor Júlio Casares, do senhor Rui Costa, né, que tá ali meio manguano ali, né, meio panguano ali, e também o senhor Belmonte, ir atrás de reforço. Eu sei que não é fácil, mas se você for ver, todos os outros times basicamente estão tentando fazer um reforço aí para melhorar sua condição no segundo turno, né? E o Zubeldia pediu isso de forma urgente. Vamos ver o que eles vão fazer. Estão atrás aí do Thiago Mendes para a volância. Vamos ver se vai resolver, se o Thiago Mendes vai conseguir chegar aí, mas já é um jogador já, querendo ou não, já na reta final da carreira. Será que ele vai dar conta? Não vamos ver. Ainda bem que o São Paulo contratou o Luiz Gustavo e que tinha trazido antes o Bobadilla. Ainda bem, porque senão a gente estava apertado. Mas eu também acho que o São Paulo tem que dar uma olhada no Negruti aí, tem que ver o pessoal da base aí também, para ajudar, porque senão não dá para gastar muito dinheiro aí, tentar tirar o Thiago Mendes jogando um monte de dinheiro que nem tem, e aí depois sofrer um prejuízo por causa disso, né? E o Zubeldia também, nessa semana, mais uma notícia, ele explicou por que ele recusou a proposta da seleção do Equador, né? Ele falou por diversas questões, mas também porque ele queria honrar um contrato que ele fechou com o São Paulo e que ele acredita no projeto que a diretoria entregou para ele, né? Quando ele foi assumir o São Paulo, que ele se sente muito bem no SPFC, né, no nosso tricolor, e que ele se sente querido também muito pela torcida, e isso é verdade. Ele é muito querido, é claro, pelo trabalho que ele faz, e ele sente que o momento dele nesse momento é no São Paulo. E ainda bem que ele fez isso, que ele não foi mais um treinador que o São Paulo podia perder para a seleção, mas o São Paulo conseguiu que ele ficasse, né? Isso já mostra um pouco e já mostra muito, na verdade, do caráter do Zubeldia. Parabéns para ele e que ele consiga melhorar a cada dia o São Paulo para a gente passar por essas fases difíceis que vão ser agora, vários e vários jogos um em cima do outro, e o São Paulo precisa sempre mirar a vitória. Outra notícia é o Caleri. Ele ainda é dúvida para o jogo, né, contra o Juventude no domingo, pelo Brasileirão também. Ele tinha sentido um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita, né? A outra notícia é que o Caleri ainda é dúvida para o jogo contra o Juventude, que vai acontecer domingo pelo Brasileirão. Ele sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita, né? Todo mundo viu no jogo anterior, mas ele passou por exames e não constatou nenhuma lesão, mas ainda ele está numa recuperação, né? Eu acho que foi só não foi nem distensão, né? Ele foi só um incômodo mesmo, mas isso daí tem que ser bem tratado para que ele fique 100% e não agrave e ele tenha durante o jogo uma lesão mesmo forte, né? Vamos ver, né? Se não for ele, vai ser o André Silva, muito provável, ou o Juan, vai ser um dos dois, né? Mas claramente que o Caleri é um dos jogadores mais importantes do São Paulo e ter sempre ele jogando é muito bom. Mas se for para ele, no caso dele, se for para ele
ter a dificuldade ou poder acontecer uma lesão, é melhor dar uma segurada nele para que não aconteça isso. A última notícia é que o São Paulo está perto de contratar, por empréstimo com opção de compra, o meio-campista da Lazio, o Marcos Antônio, né? Eu, sinceramente, eu não conheço muito esse jogador, mas acredito que o São Paulo está tentando buscar é que ele seja um jogador razoavelmente bom, né? Ele teve vários empréstimos aí, né? Mas ele é um jogador da Lazio e ele estava interessando o Flamengo. E parece que o São Paulo vai vencer essa disputa aí contra o Flamengo. E ele foi um jogador que foi revelado pelo Atlético Paranaense, né? Da época do Vinícius Júnior, né? Mas ele é um jogador, eu até vou olhar melhor depois os lances dele, mas vamos ver, né? Mas é melhor que o São Paulo se reforce com um jogador que é da Europa, né? Que joga da Europa, do que não se reforce, né? Isso é melhor. Então que a diretoria vá atrás e que consiga o melhor possível nessa janela de transferências, que tem times aí que estão se reforçando bem. Tipo, o Cruzeiro é um dos que mais está se reforçando aí. O Palmeiras já se reforçou, o Flamengo também. Então o São Paulo também não pode ficar muito para trás. Tá certo que esses times têm muito mais dinheiro, mas o São Paulo não pode ficar para trás, porque o São Paulo está bem no Brasileiro e está classificado em todas as competições. Isso daí é importantíssimo para a sequência do trabalho do Zubeldia. Tá certo, pessoal? Essas são as notícias, que vocês continuem acompanhando o nosso canal. Amanhã eu vou tentar fazer um pré-jogo, mas se eu não conseguir, devido a essa minha condição, eu vou ver vocês no pós-jogo do São Paulo e Juventude, e que o São Paulo saia com mais uma vitória, que é importantíssima para o Zubeldia. E também para o São Paulo, para o trabalho do São Paulo e para a continuidade desse time no Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.